Jesus espera que você seja uma pessoa de fé. Ele não quer que você ande com medo. Estamos vivendo em uma geração muito medrosa, mas Jesus espera que eu e você sejamos diferentes. Então seja uma pessoa de fé, não uma pessoa que vive com medo. Fala galera, abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aqui em mais um vídeo em Marcos 5. Mas antes de começar, se inscreva aí no canal, deixe o like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa! No começo do capítulo, a Bíblia fala que Jesus foi para uma região chamada Gerazenos. E nessa região tinha um cara que estava cheio de demônio. Tanto que a galera que morava lá tentou prender esse cara que estava cheio de demônio com correntes, mas não conseguiram porque ele se soltava. Mas quando Jesus chegou na região que esse cara estava, esse cara que estava cheio de demônio, de longe viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele foi correndo até Jesus e se prostrou diante dele. E a Bíblia fala que ele ficou implorando a Jesus para que Jesus não expulsasse eles daquele homem. Olha o que a Bíblia fala. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Mais pra frente fala assim: implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha o que a Bíblia estava falando, que Satanás, que os demônios ali estavam implorando a Jesus com insistência, clamando a Deus para que Jesus não expulsasse eles daquela região. O que podemos aprender aqui? Que Jesus, ele é bem superior a Satanás. Não compare a força de Jesus com a força de Satanás. Tem pessoas que acham que Satanás tem a mesma força que Jesus. Isso é besteira, na verdade isso é tolice. Jesus está muito acima de Satanás. Mais pra frente a Bíblia fala que Jesus libertou esse homem daqueles demônios. E aquele homem ficou impactado com aquilo, impactado com Jesus. E Jesus, quando estava saindo daquela região, porque a galera não queria que Jesus ficasse ali, esse homem que ele foi liberto, ele queria ir com Jesus. Só que Jesus olhou para ele e falou assim, ó. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aqui, o cara queria ir com Jesus, queria acompanhar Jesus. Jesus falou assim: não, fique aí nessa região e pregue o evangelho. Fale às pessoas, fale à sua família o que eu fiz por você. Então o que podemos aprender aqui é que aquilo que Jesus fez na nossa vida, a gente deve contar para as pessoas. O testemunho que você tem, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez em você, você deve contar para a sua família. Você deve contar para outras pessoas, porque através do seu testemunho, através da sua vida, muitas pessoas serão impactadas e virão para Jesus, assim como um dia você veio também. A Bíblia fala também que depois desse episódio, que Jesus saiu daquela região ali, Jesus foi para outro local. E nesse local, quando ele chegou lá, já tinha uma galera esperando por ele. E tinha um cara chamado Jairo, que estava desesperado. Por que ele estava desesperado? Porque a filha dele estava morrendo e ele pediu a Jesus para que Jesus salvasse a filha dele. Agora pense comigo, Jesus estava voltando de um local, provavelmente ele estava cansado. E a gente pensa que, eu tô cansado, vou descansar. Mas Jesus foi diferente. A Bíblia fala que Jesus teve compaixão de Jairo. Em vez de Jesus descansar, ele teve compaixão de Jairo e foi com Jairo salvar a filha dele. Ou seja, o que podemos aprender aqui? Eu não estou dizendo que a gente não deve descansar. Sim, devemos descansar. Mas o que podemos aprender aqui é que devemos ter compaixão pelas outras pessoas, compaixão com a dor das outras pessoas. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente olha para alguém fazendo algo de errado, a gente olha para alguém passando por algum problema, a gente pensa assim: isso aí deve ser pecado, isso aí é que tá fazendo alguma coisa de errado, eu tenho certeza. Só que a gente não olha com compaixão para outras pessoas. E se fosse você passando por aquilo? Então, assim como Jesus olhou com compaixão para Jairo, a gente também deve olhar para outras pessoas com compaixão e não com um pontar de dedo julgando as pessoas. Então vamos viver com mais compaixão
pelas outras pessoas, porque é isso que Jesus espera de nós. E para terminar esse capítulo, a Bíblia fala que Jesus ele estava em direção à casa de Jairo para poder curar a filha dele. E enquanto isso, tinha uma moça que ela estava com uma doença que já estava sofrendo há 12 anos. E ela passava por médicos, gastava dinheiro e nada resolvia aquela doença dela. E teve um dia que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar sobre Jesus. E quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela creu que Jesus ele poderia fazer um milagre, que Jesus poderia curar ela. E nesse dia que Jesus estava passando para ir para a casa de Jairo, essa moça viu Jesus e pensou assim, ó. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A Bíblia está falando aqui que ela primeiro ouviu falar sobre Jesus, ela creu que Jesus poderia fazer milagres acontecer e ela teve uma ação, ela chegou lá e tocou até Jesus. O que podemos aprender aqui é, assim como essa mulher demonstrou muita fé em Jesus, devemos demonstrar que também cremos, devemos demonstrar que também temos fé em nosso Jesus. Porque infelizmente às vezes a gente fala assim, pô, eu creio em Jesus, mas pelo nosso dia a dia, pela nossa vida, parece que a gente não acredita de verdade em que Jesus pode fazer por nós, sabe? Então o que Jesus espera de mim e de você é que sejamos pessoas de fé. Jesus espera ver fé em nosso coração. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé você agrada o coração de Deus. Então seja uma pessoa de fé. Jesus quer que eu e você sejamos pessoas de fé. Seja uma pessoa de fé. Não seja mais incrédulo. Creia em tudo que Jesus fala. O que Jesus promete, acredite. O que Jesus fala que é certo, acredite. O que Jesus fala que é errado, acredite. Se Jesus diz que vai fazer o impossível acontecer na sua vida, acredite, porque Jesus, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Valeu galera, tamo junto!